desta narrativa, extrair algumas lições para a nossa vida, neste culto de senhoras. Não podíamos fugir ao tema e o Senhor nos direcionou a ministrar sobre esta mulher. É uma mulher bastante conhecida, mas particularmente eu não recordo outra vez que eu tenha falado sobre ela. Será a primeira vez. Débora. Juízes, capítulo de número 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Deus, o Senhor, condena. Versículo 2 do capítulo 4. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Azorete Agoim, ou Ragoim. Os israelitas então se lamentaram e clamaram a Deus, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando havia 20 anos. Nessa época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela se assentava debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre suas causas e questões. Vamos somente até o versículo de número 5. Queridos, quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, é inegável que exista uma hegemonia masculina, ou seja, é evidente a proeminência em relação de homens à figura feminina, ou seja, as mulheres. Quando nós olhamos para os próprios livros, são 66, dos quais apenas 2 levam o nome de mulheres. São eles, Ruth e Esther. Tal realidade fez com que muitas pessoas taxassem a Bíblia Sagrada como um livro machista, o que na verdade não é. Pois também, como nós veremos, não foram poucas as vezes que Deus cumpriu seus propósitos através de mulheres. Aleluia. Nesta ministração, neste sermão, nós iremos falar sobre algumas dessas ocorrências. De acordo com aquilo que o tempo nos possibilitar, claro. Sobre o tema, eu queria ministrar nessa noite o protagonismo feminino nas Escrituras Sagradas. O protagonismo feminino nas Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós veremos vários fatos, várias passagens contundentes que marcaram a história do povo de Deus, onde o curso natural das coisas foi invertido, o ritmo, a ordem, revelando o poder de Deus através de mulheres. E quando eu olho para Juízes capítulo 4, é justamente isso que nós vemos. Quero nessa introdução trazer essa palavra não apenas refutando os haters, que são aquelas pessoas que odeiam a Bíblia, aqueles perseguidores da Bíblia, que querem achar defeito na Bíblia. Eu quero, através dessa palavra, dizer que Deus sim usa mulheres. Aleluia. Que Deus não faz acepção de pessoas. Nosso Deus não é um Deus machista. Muito pelo contrário, nosso Deus é um Deus que se equivale, que se usa daquele que Ele quer para fazer a vontade dEle. Aleluia. Não importa o sexo, o gênero, se é homem ou mulher, se é menino ou menina, se é pequeno ou grande, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. É verdade. E nós vamos também extrair, a partir da vida de Débora, algumas lições muito importantes para a nossa vida. Em Juízes capítulo 4, que nós acabamos de ler, nós vamos ver um personagem, Débora. O seu nome significa abelha, do hebraico. E eu tentei, como pregador, conjecturar algo para trazer uma aplicação, mas é difícil, professor.
você trazer uma mensagem espiritual com uma abelha. O que você vai relacionar a quê? Abelha eu penso em ferroada, eu penso em mel. Mas aí eu não vou entrar nesse mérito, eu só vou dizer para você que o significado do nome dela é abelha, tá? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observar que Débora foi uma mulher diferenciada. Ela foi uma mulher o quê? Diferenciada. Por quê, irmão Pablo? Porque em Débora nós vemos algo inédito na história de Israel. E na história do mundo, por assim dizer. Isso porque Débora foi a primeira mulher e juíza em Israel. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Um cargo de tamanha autoridade. Sabemos que Débora é precedida por vários personagens que também foram levantados por Deus como juízes. E nós temos aí nas páginas anteriores Sangar, Eude, Otoniel. Mas nós vemos que, não obstante esses três nomes, Débora ela não se deixou intimidar. Apesar de que Deus tinha levantado três homens, ela entendia que Deus também poderia levantar ela para uma grande obra. Quem disse que Deus só usa homens? Nesta mensagem nós vemos que Deus levantou uma mulher. E é uma mulher que é dona de casa. Leia comigo o versículo de número 4. Quando a Bíblia vai identificar a Débora, diz que ela é profetisa. E diz que ela é casada com Lapidote. Nós estamos falando de um tempo onde a sociedade da época é regida por um regime chamado patriarcal. É o homem que tem o poder e a autoridade. Mas eu vejo que Deus é um Deus que quebra protocolo quando Ele quer exaltar alguém. Porque é Deus que dá nome, é Deus que levanta, é Deus que usa, é Deus que capacita, é Deus que separa. Ele olhou para Débora e viu em Débora as capacidades para ser uma juíza nas mãos dele. Talvez Débora mesmo não olhasse para ela e visse essas capacidades. Mas quando nós olhamos no texto, nós vemos que ela era uma dona de casa, casada. Mas ela não permitiu que as dificuldades de um casamento, da administração de um lar, impedisse dela viver o chamado de Deus na vida dela. A palavra de Deus para a nossa vida nesta noite, as mulheres em especial, não deixe que nada impeça de você cumprir o seu chamado. Glória a Deus. Pablo, muitas vezes nós queremos nos ater, irmão Pablo, às dificuldades. Nós dizemos, eu tenho tanta coisa para cuidar, eu não tenho tempo para esse ministério, eu não tenho tempo para fazer esta obra. Mas eu tenho tantas responsabilidades em casa, e aí começa a elaborar várias justificativas, tentando se esquivar da chamada. Mas Deus está dizendo, não fuja. Oh glória, eu sinto o Espírito Santo confirmando isto aqui. Aleluia. O meu Espírito, Glória não fuja da chamada que Deus levantou para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia, eu creio. É casada, dona de casa, mas também é uma mulher espiritual. Ela é uma mulher profetisa. Sabe, enquanto eu estava estudando para esta mensagem, o Espírito Santo me falava sobre o currículo, o perfil da mulher que ele procura para estes últimos dias, para esses últimos tempos. Deus procura uma mulher que seja uma dona de casa, uma bela dona de casa, mas que também seja uma mulher espiritual. Deus procura por pessoas que desejem a presença dele, sabe? Pessoas que sejam como Marta. Ele não repreendeu Marta porque Marta trabalhava, ele repreendeu Marta porque Marta não soube escolher a melhor parte. Deus quer trabalhadores. Deus diz ao preguiçoso, vai ter com a formiga lá em Provérbios. Só que tem uma coisa, Deus chama mais atenção ainda de nós. Para que, irmão Pablo? Para que sejamos espirituais, para que saibamos escolher a melhor parte, para que venhamos estar na sua presença, aos pés dele, como fez Maria. Sabe, às vezes nós dizemos, irmão Pablo, eu estou tão cansado, eu acho que não tem mais tempo. Mas segundo a estimativa, a Débora já tinha mais de 40 anos quando ela começou a viver o chamado dela. Não aposente a tua chamada. Aleluia. Não pegue a sua chamada e coloque numa caixa de sapatos em cima do guarda-roupa e diga, quem sabe algum dia, quem sabe dos meus filhos. Não, Deus chamou você. Aleluia. Através de você. Glória a Deus. Talvez quando Deus apareceu, Aleluia.
Quando Deus apareceu para Débora, talvez ela dissesse: não, eu não. A sociedade é patriarcal, o que vão dizer? Vão me julgar. Como é que eu vou ser juíza? Eles vão dizer que eu sou mulher. Eles vão dizer que eu devo estar na minha casa. Ah não, Senhor, chama Lapidote, meu marido. Mas Deus olhou para ela e disse: eu quero você, Débora. Aleluia. Aleluia. É você, Débora. Oh, glória. Aleluia. É você. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo: é você. Ouça ele dizendo o seu nome. Ela é uma mulher dona de casa, é uma mulher espiritual, profetiza, mas é uma mulher também sábia, é uma juíza. Aleluia. Ah, irmãos, precisamos orar, principalmente nós estamos no culto de senhoras. Olhe, ore a Deus pedindo: Deus, eu quero ser uma boa dona de casa, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser uma mulher espiritual, mas eu também quero sabedoria, eu quero ser uma mulher sábia, eu quero saber resolver as circunstâncias. A sabedoria, ela faz isso, nos ajuda a sairmos e entrar de situações. Débora é uma mulher juíza, é uma mulher que julgava Israel. Que coisa maravilhosa. E quando eu estava estudando, eu estava sorrindo, Rosimeira, e pensando: como assim uma mulher? Não que eu seja machista, mas nós estamos falando de um período em que a sociedade é patriarcal. Eram homens que Deus levantava. Aí de repente Deus vai lá em Ramá e diz assim: Débora, venha após mim e profetiza, venha após mim e julga, venha após mim e ajuda meu povo a tomar atitudes corretas, venha após mim e seja conselheira. Ei, Deus procura por mulheres conselheiras. O povo de Israel ia até ela, não era ela que ia até eles, era eles que iam até ela. A unção de Deus na nossa vida atrai pessoas até nós. E elas querem ouvir a palavra de Deus em teu lábio, mulher de Deus. Eles querem ouvir uma palavra de vida nos teus lábios, homem de Deus. Ah, meu Deus, Débora estava cheia do Espírito. Há mulheres que atraem por sua fantasia, por sua maquiagem. Há outras que atraem pelo caminhar sensual, pela vestimenta. Há outras que atraem pela beleza, como Vasti, que o rei quis apresentar o rei Assuero. Diga, traga ela para apresentar diante dos homens. Há vários tipos de mulheres, mas Deus está procurando mulheres que não se apresentem pela vaidade, e sim pelo Espírito de Deus. Mulheres guiadas pelo Espírito de Deus. Mulheres cheias do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Quantas vezes eu sei que eu estou pregando para pessoas que querem se esconder. Mas se Deus chamou você, Aleluia. mas se Deus te deu esse cetro de autoridade, talvez alguém olhou torto para Débora e disse: você não pode. Ela diz: foi Deus que me chamou. Aleluia. Deus me colocou aqui. Deus me elegeu. Glória a Deus. O sacerdote Amazias olhou para o profeta Amós e disse assim: quem tu pensa que é? Teu pai não é profeta e tu quer profetizar aqui, Betel? Aqui já tem profeta, vai-te embora. Amós olha para ele e diz assim: eu não vou embora. Deus me tirou de trás dos bois, eu sou era boiadeiro, e Deus me trouxe aqui, e eu vou profetizar o que Deus me mandar. Nós precisamos de homens e mulheres dispostos a falar aquilo que Deus manda. Oh, aleluia, serem usados por Deus. Aleluia. Mas não obstante um pulso firme que ela tinha, como uma boa pernambucana, como uma boa nordestina, ela era mulher dura, mulher de guerra. Ela disse a Baraque: tu não quer ir não? Eu vou contigo agora, rapaz. Larga de ser covarde. Eu estou parafraseando, mas foi isso que ela disse. Baraque olhou para ela e disse assim: se tu não for, eu não vou. Apareceu Moisés dizendo para Deus. Aí Débora olhou para ele e disse assim: pois tá bom, eu vou, mas esta glória não vai ser tua, eu vou com vocês, mas esta glória não vai ser tua, Baraque. Larga de ser covarde. Ela era uma mulher firme, era uma mulher de pulso, era uma mulher determinada, e nós precisamos desenvolver essas qualidades. Coragem, determinação, postura, posicionamento. Meu Deus! Aleluia. Que coisa maravilhosa! Apesar dela ser esta mulher de fibra, era uma mulher sensível, era uma mulher feminina, era uma mulher que sabia ouvir a voz de Deus.
Ela era poetisa. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Era uma mulher disposta a ir à guerra, mas ela sabia o momento de ser como muito sensível. Ela sabia, mulher, o momento de ser feminina. Que coisa linda.